Olá, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula do livro, olha, o marxismo ainda existe? Ou melhor, o marxismo ainda é útil? De Frei Beto. E hoje a gente vai falar do capítulo 10. O capítulo 10 traz para a gente uma discussão muito bacana sobre o modo de produção socialista. Nós vimos na aula passada sobre o modo de produção capitalista e vimos o quanto ele é um modo de produção excludente. Portanto, o Frei Beto afirma, e é consideravelmente perceptível, que o modo de produção capitalista ou o capitalismo não deu certo. Por mais que as pessoas digam, né, que o mundo é homogeneamente capitalista, mas o mundo é homogeneamente desigual. E é dessa desigualdade que a gente precisa romper. É com essa desigualdade que nós precisamos romper, para estabelecer relações mais igualitárias. Tem isso que a gente precisa construir. Mas então, estudando os modos de produção, e aí vem a superação do capitalismo, viria pelo modo de produção socialista. Vamos entender então como o Frei Beto coloca isso para a gente. Alô, Adriana, tudo bem? Bom, no capitalismo, a economia visa, em primeiro lugar, o lucro individual, certo? Compreendido, né? No socialismo, a economia visa primeiro os interesses sociais. Veja a diferença. Capitalismo visa o lucro individual e o socialismo os interesses sociais. Quando a gente fala de políticas sociais, está muito mais voltada para uma lógica de caminhar numa perspectiva socialista do que a gente imagina. Bom, o modo de produção socialista predominava nos chamados países comunistas: União Soviética, China, Iugoslávia, Albânia e etc. Na América Latina, há um único país que passou do modo de produção capitalista para o socialista, que é Cuba, em Matheus Henrique. Então, na América Latina, um único país saiu do capitalismo e passou para o socialismo. Não é comunismo, viu, gente? Bom, há uma diferença entre socialismo e comunismo. Agora a gente vai entender um pouco melhor. No socialismo, a organização social procura atender às necessidades básicas da produção, como educação, saúde, emprego, moradia, etc. Silvana Borges. Mas continuam a existir diferenças sociais entre as pessoas, salários desiguais, e o Estado controla em favor da maioria do povo a economia e a política, bem como os meios de formação e difusão ideológica. Tomás Diniz. O comunismo é a etapa posterior ao socialismo. No comunismo, não haveria diferenças sociais entre as pessoas e nem mesmo existiria o Estado. Todo o povo se autogovernaria através de organizações populares. Enquanto no socialismo, cada um recebe segundo sua capacidade, quem produz mais ganha mais, no comunismo, cada um receberia segundo a sua necessidade. Então veja, o Brasil nem chegou perto de ser socialista, tampouco comunista. E o povo caindo no engodo de um discurso, né, de ser contrário ao comunismo no Brasil, como se tivesse uma ameaça comunista sendo
possível de acontecer. Quem dera assim o fosse. Teríamos um país muito mais justo, né, Mangel Pereira? Quais são as características básicas do socialismo? Os países socialistas não formavam um conjunto hegemônico, ou seja, não eram iguais em tudo. Eram diferentes tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico, quanto na forma de organização de suas instituições políticas. No que se refere ao setor produtivo daqueles países, é bom lembrar que, na agricultura, uma parte significativa originava-se das propriedades particulares ainda existentes. Embora muitas vezes com área menor que a controlada diretamente pelo Estado, essas propriedades particulares apresentavam, em geral, uma produtividade maior. Quanto às relações sociais existentes nas sociedades socialistas, é verdade que foram abolidas as classes sociais, tais como se apresentam nas sociedades capitalistas. O que não significa que todos os problemas tenham sido resolvidos. Ao contrário, se o socialismo solucionou problemas sociais básicos, como educação, saúde, pleno emprego, condições de moradias dignas, baixo índice de mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida e fim da discriminação racial, criou também muitos problemas que ameaçam a sua continuidade, como burocracia do Estado, gastos excessivos de certos países com a corrida armamentista, preconceitos em relação à religião e à homossexualidade e corrupção, né? Na então União Soviética, o socialismo não soube assegurar a verdadeira democracia e na China se transformou em capitalismo de Estado. Somente Cuba resistiu ao burocratismo e às seduções de uma economia de mercado na qual a competitividade fala mais alto do que a solidariedade. Em uma autêntica sociedade socialista, não haverá separação entre donos do capital e donos da força de trabalho. Não haverá mais proprietários privados dos meios de produção, indústrias, grandes extensões de terra, usinas, minas, bancos, etc. Todos os meios de produção serão controlados pelo Estado popular. Deverá continuar existindo a pequena propriedade rural, de caráter privado, ou em regime de cooperativa, bem como serviços como padaria, barbearia, oficinas de artesanato, alfaiataria, sorveteria, etc. As pessoas serão também proprietárias dos bens individuais, carros, obras de arte, eletrodoméstico e etc. Não existindo diferença entre donos do capital e assalariados, não haverá classes sociais, embora permaneçam as diferenças sociais entre, por exemplo, trabalhadores manuais e trabalhadores intelectuais. Tá entendendo aí, gente? Então, veja, não existe diferença de classe. As classes sociais, nessa lógica, né, elas se extinguem, porque passa a ser o que? Propriedade, a produção, a sociedade de produção, os meios de produção passam a ser do Estado. Então podemos dizer o seguinte: não existe instituições, por exemplo, privadas. Saúde privada? Não. Educação privada? Também não. Então tudo que estrutura, organiza a sociedade passa a ser estatal, é o governo que controla.
Mas tem coisas que são privadas, principalmente aquilo que é seu, né? Você adquiriu, você é proprietário, as pequenas, né? Propriedades, pequenos comerciantes, esses ainda assim estão lá, tá certo? Mas ainda vai existir a diferença que ele fala aqui de sociais. Que diferenças sociais? Entre quais são os trabalhadores. Eu tenho trabalhador manual e trabalhador intelectual, são diferenças de trabalho, certo? Bom, a economia segue uma planificação global, voltada aos interesses coletivos. A produção visa atender às necessidades básicas da população e não ao lucro de empresas. Gente, isso aqui é fantástico, porque veja, eu estou num país e ele tem uma grande produção, ele é um grande produtor de soja. Mas esse país consome soja? Não pela quantidade de produção, porque a produção de soja, ela vai para exportação. Então você tem grandes latifúndios, monoculturas, né? De monoculturas, extensões que poderiam estar produzindo outros tipos de alimentos para sustentar, inclusive, o mercado interno e que vai para fora. Mas por quê? Porque é o lucro que importa e não satisfazer as necessidades do povo, certo? Então, a produção, nesse caso, quando ela segue uma planificação, o que ocorre? A produção ela vai se dar, viu, Ricardo Caldeira? Bem-vindo. A produção vai se dar de acordo com a necessidade da população. Então, a população precisa consumir o quê? Ela precisa consumir arroz, o feijão, a mandioca, precisa leguminosas, né? Verdura. Esta vai ser a linha da produção. É diferente. A forma de pensar é diferente. A forma de agir e de planejar é diferente. E faz diferente na vida do povo, né? Faz muita diferença. O excedente produzido pelo trabalho do povo é recolhido pelo Estado e devolvido à população na forma de benefícios sociais, educação e atendimento médico gratuitos, alimentos básicos baratos subsidiados pelo Estado, prática de esporte para todos, aluguéis proporcionais aos salários e etc. Então, é uma forma de organização muito mais justa, né? Neste tipo de sociedade, ninguém pode explorar o trabalho de outra pessoa. Aí, uma coisa importante lembrar. Lembra do Mais Médicos? Pois é. Quando o governo atual do Brasil resolveu acabar com os Mais Médicos, o programa Mais Médicos, são os médicos, ele o fez sustentando uma ideia de que os médicos cubanos ganhavam pouco aqui e que eles eram explorados lá em Cuba. Ou é uma inversão de entendimento, de valor, de conceito, tamanha ignorância, né, de entendimento, que é exatamente o inverso. Lá, a medicina, ela é utilizada para salvar as vidas e ela é estatal. Não existe medicina privada, por isso que o país, inclusive, ele tem uma lógica muito solidária. Se os outros países, outras nações precisam, os médicos vão. Claro que eles vão receber, mas eles não têm a visão gananciosa da visão capitalista, da lógica capitalista. Então, eles não vêm para enriquecer, que a diferença, né, que nós temos, que é uma classe médica muito difícil de lidar nesse aspecto, não é? Então, assim, essa é uma diferença muito grande. Então, não dá para a gente querer classificar que eles ganham menos. Ganham menos referente a quê?
Eles têm menos condições de comprar as coisas. Aonde? Mas perguntaram para eles o que é básico e necessidade, qual que é a necessidade que eles têm e as nossas. Então, assim, é muito superficial essa análise, né, de que não deu certo, de que, por exemplo, o socialismo não deu certo em Cuba, porque Cuba é atrasado. O atraso é outra coisa. Ela é atrasada, sim. Atrasada no aspecto do desenvolvimento, mas por um bloqueio que foi feito àquela economia. Né? Se fosse um mundo realmente capitalista tão democrático, Cuba não poderia nem deveria passar por um bloqueio econômico, não é mesmo? Bom, quais as vantagens da economia planificada? Essa que eu acabei de falar, que é de acordo com as necessidades do povo do país. Nas comunidades primitivas, o conjunto da aldeia decidia antecipadamente sobre as questões da produção. Na sociedade socialista, ocorre um processo semelhante, embora muito mais complexo. A planificação é chamada de planificação econômica global. As decisões a respeito da produção, produzir o que, quanto, como, onde, etc., são decisões sociais, concretizadas através do Estado socialista. Assim, os órgãos econômicos e estatísticos do Estado socialista se empenham em recolher dados sobre as necessidades do conjunto da população. De posse desses dados, é feito um plano econômico para a produção por um determinado tempo e de acordo com as possibilidades das forças produtivas naquele momento. Em cada plano são estabelecidas algumas prioridades. Deste modo, a atividade econômica deve atender primeiro às necessidades básicas da população, para só depois voltar-se para a produção do que é apenas conveniente ou mesmo supérfluo. Evidentemente, os órgãos econômicos estatais planejam não apenas a produção, mas, ou melhor, não apenas a produção, né? Como também planeja o que? A continuidade e o aperfeiçoamento do processo produtivo e a formação dos fundos de reserva. As principais consequências práticas desta economia planificada são a eliminação das crises cíclicas que o capitalismo vive, né? Ele necessariamente passa por crises cíclicas. Então, nós estamos vivendo um momento de crise no mundo capitalista. É uma crise cíclica, tá? Que é a crise da superprodução, produz demais, não tem para onde vender, né? E não baixando os preços para não perder, o grande capitalista prefere perder a mercadoria toda do que pôr no mercado com preço mais baixo. Isso aconteceu, por exemplo, na crise de 29, crise do café, né? O Brasil queimou sacas e mais sacas de café. O governo comprou e queimou para ajudar a subsidiar os grandes cafeicultores desse país, né? Salvando bancos. Quantas vezes nós não vimos em crises cíclicas os bancos, eles buscam a ajuda dos governos, né? Bom, então, as principais consequências, uma delas crise cíclica, né, da superprodução, o acelerado desenvolvimento das forças produtivas e a elevação do padrão de vida do conjunto da população. Sobre este último ponto, deve-se dizer que o socialismo elimina rapidamente os aspectos mais desumanos que herda da sociedade capitalista: a miséria, fome, desemprego, favelas e cortiços, prostituição, elevado índice de criminalidade, analfabetismo, crianças e velhos abandonados, desamparo na doença e etc. Então veja,
O socialismo, tá vendo? Esse modo de produção, ele elimina radicalmente esses aspectos. Por quê, gente? Porque ele lida numa lógica mais coletiva, igualitária, de forma a você pensar a produção e a organização do país para diminuir as desigualdades, né? Então, por exemplo, por quê que a elite se mobilizou para impedir a volta do PT para o governo federal? Porque eles sabem que a política que o PT vai implementar, ela é mais socialista, caminha numa lógica mais socialista do que a que eles querem. Porque a nossa elite, ela é de um capitalismo exacerbado, né? De um capitalismo bem conservador, que não admite dar nenhum passo de modernidade, porque eles não querem perder nada. Nós vimos, né, estudos aí que comprovam que nessa pandemia a elite ela quadruplicou o seu lucro. Em pandemia, gente, isso é um abuso. A gente viu agora recente, ontem eu estava vendo uma reportagem, os bancos, pequenas empresas que precisaram fazer empréstimos, né, bancários para se sustentar nessa pandemia, os bancos cobraram juros altíssimos para poder fazer empréstimo para que uma empresa não quebre. Olha isso, eles preferem que a empresa quebre, né? E assim, esse é o capital rentista, né? O dinheiro eles nem veem, mas está circulando e cada vez mais está ampliando na conta deles. Isso é muito sério, então isso destoa, né, nessa lógica. E por isso era necessário impedir que isso fosse retomado. Não foi por acaso que o golpe aconteceu em 2016, gente, porque a elite não suportava mais, né, ver o país caminhar numa lógica mais solidária, porque eles só pensam neles e só querem ganhar, e ganhar muito, não é ganhar pouco não, viu? Bom, continuando aqui, aos poucos, então, melhora também para o conjunto da população o atendimento das necessidades básicas, como alimentação, vestuário, moradia, saúde, educação, transporte e lazer. Repare que lazer é considerado necessidade básica. Também melhoram as condições de trabalho, jornada menor, segurança, salubridade, férias e etc. E esta caracterização, né, que são as vantagens da economia planificada, ela está num livro, num caderno de formação que se chama Noções Básicas de Economia Política, tá? Chama Caderno de Formação, lá do NEP. Então é muito importante, né, para a gente entender esse processo. E veja, o Brasil, ele não é um país socialista, nunca foi, nem quando o PT governou. Mas ele trouxe, né, uma vez que o PT é um partido que na sua origem, né, no seu estatuto, ele tem como princípio atingir o socialismo, qual que é a lógica dos governos? É trabalhar para que cheguemos ao socialismo, mas não chegamos, né? Nós tivemos que trabalhar numa lógica de muita conciliação, ora você perde, ora você ganha aqui, para dar 2 passos à frente, né? Mas nós temos uma elite conservadora demais que não aceitou. Uma classe média que cresceu muito, né? Esses governos da esquerda que houveram no país, mas que ela mais se igualou na lógica de pensamento ideológico, tá, gente? Não do ponto de vista de acúmulo, não. Com a elite atrasada e fez com que, no primeiro momento que ela pôde,
né? Ela o que deu uma banana para essa política que a sustentou, que a elevou. E hoje são também aqueles primeiros que sofrem nessa crise cíclica, neste momento, né, ímpar de pandemia, onde os pequenos e médios empresários, produtores aí estão sofrendo e muitos até fechando as portas. Então tá aí um pouco para a gente entender de que o socialismo, esse conceito, esse modo de produção, quando você tem quem o defenda, e a descrição da esquerda está muito por aí, e advém lá da França, né, gente? Da Revolução Francesa, que tem a ver com os lados onde os grupos sociais sentaram no parlamento, e aqueles grupos, né, que mais próximos tanto os grupos populares como a burguesia mais próxima dos ideais da população se sentaram à esquerda e permaneceu isto, né? A ideologia, a lógica socialista, segundo Frei Beto nesse livro, ela está muito mais próxima da lógica cristã. Ela está bem absorvida dentro da lógica do evangelho. Não podemos esquecer que o Frei Beto, ele é um frei, né, franciscano, e ele é da ordem religiosa, e é desse lugar que ele vai identificar e mostrar que o socialismo é uma possibilidade real de fazer com que o mundo seja mais justo para todos e todas, tá bem? Bom, nós vamos ficar por aqui hoje e na nossa próxima aula a gente segue, tá? Nós vamos entender um pouco aí deste caminho traçado aí pós Segunda Guerra, né? Dessa divisão dos mundos entre socialista e capitalista e entender um pouco desse socialismo, o que é de fato que aconteceu nos países então ditos socialistas, que não chegaram a ser, e que vive aí, né, na ideia ameaçando essa elite conservadora do nosso país, querendo levantar um medo nas pessoas que não têm. Quer dizer, fazer ressuscitar, tá bom? Muito obrigado para vocês que participaram aqui comigo e fica aí mais um momento importante da nossa história para a nossa reflexão com relação aos modos de produção que fazem com que a sociedade seja desta ou daquela forma. Beijo para vocês e até nossa próxima aula.